Isso, voltamos. Voltamos aqui. Estão me ouvindo? Gente? Sim. Ah, sim. Obrigada. Sim, Lu. Valeu, gente. Obrigada. Até deixei o slide só pra gente. Espero que tenha alguém que tá entrando aqui na sala. Deixa eu ver. Pedro, bem-vindo. Pra gente poder dar prosseguimento, porque agora a gente vai fazer um exercíciozinho, tá? Para vocês vão calcular para mim a média, moda e mediana para esse conjunto de dados, tá bom? Olhem só, para o conjunto de dados de uma classe com 6 alunos, cujas notas foram 2, 5, 8, 5, 7,5 e 3,5. Vamos ver, vocês agora vão fazer para mim as três análises, por gentileza. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Ok. Isso, gente. Vi aqui que vocês colocaram no grupo de WhatsApp, viu? Obrigada, tá? Isso mesmo. É bom para todo mundo ver se tá no grupo. Enfim, ótimo. E Thaís tá na aula, gente? Só para ver aqui que ela me avisou que ela estava caindo, que estava com problema. Deixa eu ver aqui. Não tá, não. Ela tá com problema de internet. Na hora que vocês terminarem isso, vocês podem me falar, tá, gente? Eu acabei, mas... Eu já terminei. Tá, então já tem 2 que terminaram. Mais alguém tá fazendo? Eu também terminei, Lu. Não? Ainda tô fazendo. Então tá. Mais um minutinho, tá? Já que tá fazendo, só para não... Que depois que dá o resultado, a pessoa nem... Acho que foi fácil, não é, gente? Tranquilo. Né? E aqui, também o que eu achei bom aqui, desse de início, é porque a mediana, como é um conjunto pequeno de dados, né? São só 6. Colocar em ordem crescente aqui não dá trabalho. Então, ótimo. Então, vejamos. Então, a gente vai prosseguir só para o pessoal também não ficar, né, ao mesmo tempo sem só aguardar. Qual que foi a média que vocês encontraram? 5,16. 5,16. Exatamente, tá? Até coloquei aqui, ó, olhem só. A média, né? A somatória de todas as notas, e dividir pelo número total, ou seja, a soma disso tudo aqui deu 31. E divide pela quantidade total, são 6 dados, dividido por 6, que dá 5,16, tá? Gente, eu sempre, igual a gente falou, sempre quando dá dízima, eu coloco aqui, mas para ter a referência geral, tá bom? Não quer dizer que tem que colocar, igual vocês me perguntaram, tá bom? É porque quando eu faço, né,
e eu coloco aqui para vocês, eu prefiro assim, até porque se alguém me falar 5.1666, para mim saber que tá certinho, tá bom? Então, sem problema nenhum, 5.16 tá ótimo. A mediana, né? A mediana, vocês encontraram 5? Sim. Isso. O que que a gente precisa de fazer? Aqui, ó, é a posição, né? 1, 2, 3, ou seja, são 6 elementos, colocar tudo na posição. E aqui, colocar em ordem crescente. Então, 2, 3,5, 5, 5, 7,5, 8. Como é, né? Como é número par, porque são 6, o que que a gente faz? Deixa eu pegar aqui. Eu faço assim só para vocês. O que que a gente faz? Pega as duas posições centrais. Por que que são duas centrais? Porque eu tenho duas aqui e duas aqui, né? Então, eu pego essas duas posições centrais, que são esses aqui, o número, a posição 3 e 4, somo esses dois números, que 5 mais 5 são 10, e divido por 2, tá? Por isso que a mediana é 5. E a moda, né? Qual que é a moda? Também é 5. Por que que é o número 5? Reparem, olhem. 2, 5, 8, 5, 7,5, 13,5. Então, é a única nota que teve mais de uma vez, né? Ou seja, é a nota que aparece mais vezes. É o número que aparece mais vezes. Então, a moda é 5. Ok? Todo mundo que fez? Sim. Sim. Ótimo. Aqui, analisando o conjunto de dados abaixo, responda: quantos alunos têm nota superior à média geral da turma? Façam aí, por gentileza. Ô Lu, esse aqui é só a média? Olha só, Júlia, a pergunta é: quantos alunos têm nota superior à média geral da turma? Aí, pegando a sua pergunta, primeiro eu tenho que saber qual que é a média, para responder o que foi perguntado. Quantos têm nota superior à média? Então, voltando, você só vai trabalhar com média aqui mesmo. Ah, sim. Mas Tá. repara ao que ele te perguntou. Eu acho que eu consegui. Mais alguém terminaram? Sim. Sim. Sim? Terminei, Então, Lu. quantos alunos têm nota superior? 4. 4. Exatamente. Então, olhem só. O que vocês fizeram? Como que vocês acharam a média? Eu peguei os valores, Soma né, todos das os valores notas e Exatamente. dividi e por divide 8. pelo número de alunos. Exatamente. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Somou isso tudo, que na verdade dá 5, 5, vírgula?
Ah, é porque no resultado total dá 5,75, né? Isso, né? A soma de todas, perdão. A soma de todas as notas é 46. E aí, 46 dividido por 8, que é igual a 5,75, né? Mas a pergunta foi: quantos alunos têm nota superior à média geral da turma? Então, 4. olha só, poderia ser um outro tipo de pegadinha, né? Ter ali várias opções, vários números para você marcar para gente qual que tem a nota superior à média geral da turma. Bem, você viu que a média é 5,75. Então você tem que vir aqui quais são os números superiores a esse. Então, 7, 10, 6 e 8, ou seja, são 4 alunos com nota superior à média da turma. Então, uma maneira de perguntar, né? Que exige de você a informação, que exige de você fazer a média, mas muito cuidado em termos das opções. Porque poderia ter até ter 5, ter 6, ou seja, poderia fazer mérito de pegadinha para você responder, né? E ter cuidado aí para não confundir e marcar coisas erradas, né? Em termos ali das opções. Ótimo, parabéns. Aqui, e aqui calcule a média, a moda e a mediana dessa turma. Agora sim. Agora, não, eu não, já foi, olha que coisa, já pus aqui a resposta, então vamos. Calcule a média, a moda e a mediana dessa turma. Então, a mediana, o que eu faço, né? Pôr em ordem crescente. Então, olhem só, era pegar as notas, pôr tudo em ordem crescente, né? Bem, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8 e 10. Ok. É um número par, porque são 8 amostras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras. Então, a mediana, ela vai ser o quê? Coloquei em ordem crescente, peguei os dois números que ocupam a posição central, já que é o número par, soma esses dois números e divido por 2, que dá 5,5, tá? E moda? Qual que é a moda? Deixa eu mudar aqui para... Bem, esse daqui eu não pus, né? Já pus só a resolução. Vou pegar o vermelho aqui só para chamar a atenção. Olha, o 2 aparece uma única vez, o 3 uma única vez, o 5 aparece uma, aparece duas. 6, 7, 8 e 10, única vez. Então, a moda é o número 5. Luciene, Diga, Pedro. uma dúvida. Quando aparecer dois valores, tipo o 5 repetindo duas vezes e o 6 repetindo duas vezes também, aí como que resolve a moda? Você aí, normalmente você vai ter, aí você faz uma média, né? Se tivesse, Aham. por exemplo. Mas normalmente isso é mais raro, viu, Pedro? Você faria a média, mas Entendi. literalmente você tem esse número, vai ter normalmente algum número, ele que vai aparecer mais vezes. Mas E se duas, você faria a média. faz a média dos dois valores que se repetem? Exatamente. Ah, tá. Bacana, valeu. Tá? Aham. Aí esse daqui dá trabalho. Dá trabalho não pelo grau de dificuldade, que o grau de dificuldade é sempre o mesmo, ou seja, é fácil. Mas olhem só os dados como estão embaralhados. E aqui agora eu não tenho só uma meia dúzia. Agora aqui, ó, o que eu tenho? Uma boa quantidade de números. Tem, ó, 1, 2, 3, 4. Aliás, não vou contar não, vou deixar por conta de vocês. Façam aí. Façam para a gente poder ver. É bom que dá mais trabalho para ver se vocês vão fazer certinho.
Deixa eu ver aqui. Recebi seu print aqui, tá, Luísa? Te respondi agora. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Gente, isso eu vou dar um tempinho, porque realmente dá um trabalhozinho mais, tá? Na hora que vocês começarem a terminar, aí vocês me falam. Mas não deixem de fazer, tá bom? Tô aqui só respondendo as mensagens aqui. Vocês me mandaram? Vocês me avisam. Terminaram? A média, sim.
Tá, não, tudo bem. Só para me acompanhando aqui. Vocês me falam na hora que terminar, tá bom? Gente, deixa eu só perguntar a vocês uma coisinha. Desafio nota máxima também emite certificado? Que eu saiba, não, Lu, é só a pontuação. Ah, não, mas aí acaba. Eu não tenho certeza, acho que não. Não. Porque o que tipo assim, lança horas lá é os EDs, né? Agora, o Aham. desafio nota máxima, eu não tenho certeza. Tá, não, obrigada. É porque Nada. me perguntaram aqui. Acabei. Ótimo, a gente já vai. Então, já acabou. Mais um minutinho para a gente finalizar e. Vamos então, a gente finaliza juntos, então. Tá bom? Então, olhem só. Vamos ler, né? Os dados a seguir foram obtidos em indivíduos contaminados pelo veneno de um certo tipo de inseto e submetidos a tratamento. A variável de interesse recupe é definida como tempo, em horas, entre a administração do tratamento e a recuperação do indivíduo. Os valores de recupe são os seguintes. Aí vem, né? Literalmente falando aqui os valores. Vamos ver qual a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. É isso mesmo? O meu também deu 26. Sim. Isso. 26. Então tá, então eu contei certinho, né? A cabeça até embaralhou, mas deu 26. Não, é porque a gente tem que ter cuidado, porque qualquer coisinha aqui Muito miudinho. calcule média e mediana, tá? Então, para ter a média, o que vocês fizeram? Somou tudo e Somou dividiu. tudo Tudo e e dividiu dividiu por por 26. 26. Isso mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pus aqui para vocês, ó. Para calcular a média, soma de todos e divide por 26. Uhum. O número deu 634. Isso. Dividido por 26, que deu? 24,38. Exatamente. Deu certinho. Tá bom? Então, ótimo.
Agora, a mediana, que ok, tranquilo, dá pra gente fazer certo, só que aí você tem que ter o trabalho, foi aquilo que eu falei com vocês, olha, aqui os valores estão todos embaralhados. Aqui é sugestivo, se possível, colocar realmente, fazer a posição para você não perder, né? Não perder nenhum dado. E aqui, olha, até eu fiz assim para vocês perceberem. Eu coloquei aqui os 26 para não perder nenhum dado. Mas como, na verdade, eu só trabalho com os centrais, né? Com esse literalmente identificar, porque 26 é o número par. Então, eu vou trabalhar com os dois centrais. 11 para um lado, 11 para o outro, né? E 12 para um lado, 12 para o outro, que dão 24, e os dois centrais, que literalmente é a posição 13 e 14, tá bom? Então, eu fui, coloquei em ordem até chegar na posição 13 e 14. Eu nem completei o resto, olhem só. Eu fiz assim só para vocês perceberem que aqui, imagina, eventualmente ali numa situação de prova, e você tem um intervalo de tempo para poder fazer, né? Aí, eventualmente, alguma economia de tempo te ajuda. Então, porque eu cheguei aqui e resolvi o meu problema. Vi qual que eram os valores da posição 13 e da posição 14, que são 12 e 16. Somei, preciso somar esses dois valores. 12 mais 16 são 28. Dividido por 2 dá 14. Então, qual que é a mediana? A mediana é 14. Ok? Conferiu com o que vocês fizeram aí? Sim. Então, ótimo, né? Bem, olhem só. Esse daqui, na verdade, eu vou ser sincera com vocês, eu imprimi e ao invés de sair colocando, eu pus os números da própria folhazinha aqui. Deixa eu ver se eu pus aqui para vocês. Não. Eu literalmente, ao invés de colocar todos, eu imprimi a minha folha e fui colocando a posição aqui para ganhar tempo, né? Por quê? O que nós temos? Olha só, considere os dados da riqueza de espécies de formigas. Número de espécies de formigas encontrados em 22 pântanos e 22 florestas. Então, isso é a quantidade, né? Número de espécies observado em floresta e em pântano. E os dados foram dados dessa maneira. Calcule a média, a mediana da riqueza de formigas para cada o quê? Para cada o que aqui tá, deixa eu ver. Para cada habitat e compare os resultados. Façam isso, por favor. Vocês querem que eu dite? Eu acho que talvez facilite para vocês, não? Quer que eu dite a quantidade da floresta? E depois o pântano? Vocês anotaram no caderno? Não, tio. Acho que não precisa. Não precisa, não? Então tá bom.
Acabei. Acabou? Um minutinho final para quem tá fazendo aí. Gostei, você falou assim, acabei. Alívio, né? E reparem que eu peguei para vocês exercícios realmente que mexem com diferentes aspectos da biologia, para vocês verem a aplicabilidade, né? A gente coloca assim, parece que às vezes está tão distante daquilo que eu vou trabalhar. Eu tô até vendo aqui que eu entro na aula como aluna aqui no meu celular. Agora que eu vi que eu caí, nem percebi. Vamos ver se. Ok? Podemos? Olhem só, gente. Então, aqui, raciocínio é o mesmo. O que a gente tem para calcular a média? Somar todos esses valores. Primeiro, soma tudo referente à floresta e divide, porque são 22, né? 22 para floresta e 22 para pântano. Soma tudo e divide por 22, você tem a média da floresta. Soma tudo e divide por 22, você tem a média do pântano. Então, é isso que a gente fez aqui, né? Floresta, soma de todos os valores. Confiram aí se deu 202. Tá? E aí, é 202 dividido por 22. Ou seja, a média de espécies de formiga observado no habitat floresta foi de 9,18 espécies. E a média? Olha, agora que deixa eu me aceitar aqui. Não vou não, deixa quieto. A média da quantidade, né? A média de espécies de formiga observada no pântano foram de 107, né? E aí eu divido por 22. Então, 107 dividido por 22 dá 4,86, que é a quantidade média de formigas no pântano. Ok? Conferiu? Deu certinho? Sim. Sim? Sim. Mas alguém fez, deu certinho? Sim, deu certinho, Lu. Então, tá bom. Valeu, obrigada. Então, vamos. Isso foi a média. E pediu também o quê? A mediana. A mediana é que exige que a gente coloque em ordem crescente, né? Aqui. Aí, o que eu fiz? Eu realmente, nesse, eu fui mais prática aqui com vocês, né? Como eu falei com vocês, o que eu, literalmente, eu pus em ordem crescente e vi que a posição 11 e 12
nós tínhamos esses dois números, o número 7 e o número 8 para a floresta. E aí, o que eu fiz? Eu somei esses dois números, 7 mais 8 dão 15, e divido por 2, ou seja, a mediana para a floresta deu 7,5. Confere? Isso. Sim. Da mesma forma, eu fiz para o pântano. Coloquei em ordem crescente e vi que as posições, né? 11 e 12 correspondem a 4 e 4, né? E que aí, na verdade, aqui, dão 8 dividido por 2, que dá 4, tá? Isso foi para o pântano. Bem, então vamos. Aqui, então certinho, pra gente, né? Medidas de dispersão. Faz até sentido, só para vocês entenderem o raciocínio, né? Por quê? Olhem só, a gente está falando de valores, tá? Nós estamos falando de valores e e a gente mesmo já comentou aqui, né? Às vezes, de repente, existem valores que estão mais próximos, tem hora que eu tenho valores mais discrepantes. Isso, na verdade, é para a gente ter uma noção do quanto que aqueles dados que eu recolhi ali, daquelas informações, eles estão mais próximos ou mais distantes entre si, né? Então, quando a gente falar de dispersão, medidas de dispersão, indica justamente para a gente ter uma noção se aqueles valores, né? Se aqueles dados dos quais eu recolhi, eles estão mais próximos ou mais distantes. Então, se a gente observar aqui, olha, nesse desenho, o quadro A e o quadro B, a gente percebe que existe uma maior dispersão no quadro A. Concordam? Estão enxergando isso? Olha, ele está muito mais disperso. Ele está muito mais o quê? Distribuído. Aqui, a dispersão é menor. O conjunto de informações, ele está o quê? Mais próximos entre si. Então, só para a gente observar, a dispersão maior aqui está no quadro A. Bem, vejamos. Diante disso, né, é importante que a gente possa, de repente, pegar uma informação de dados e perceber, eles estão mais próximos, então tem um desvio menor, ou seja, acaba que eu posso perceber ali que aqueles dados, eles conversam mais entre si. Quando eu percebo que a dispersão ela é muito grande, significa que o meu desvio ele é muito maior, né? Então, são aqueles casos de discrepância. É interessante, quanto mais, por exemplo, os nossos dados falarem a mesma linguagem, muitas das vezes mais confiável eu tenho, né? Mais confiança eu tenho naqueles dados que eu obtive, né? Isso, agora, existem também algumas situações de análise que é uma característica maior mesmo, né? Por exemplo, dos valores serem mais dispersos. Bom, e isso é importante para gente analisar, né? Repare que às vezes a gente tem ali os dados, igual hoje, essa noite a gente trabalhou, eu passei para vocês vários pequenos exercícios. E todos eles tinham os dados, né? Uma quantidade mais reduzida, uma quantidade um pouco maior, mas eu tinha ali uma quantidade de dados, né? Que foram dados para gente. E aí, a gente possa analisar essa medida de dispersão. Como que eu vou analisar? Observando quão distante eu tenho desses dados, que é o que a gente denomina dessa amplitude. Então, é justamente, né, o quão amplitude eu tenho entre os meus maiores dados e os meus menores dados, né? E o desvio que eu tenho em relação aos valores médios. Ora,
eu tenho meu valor médio, mas será que eu vou ter dados, muitos dados fora dessa média? Então, isso é importante em termos de análise também, né? Então, vou mostrar aqui para vocês que outra situação que é super fácil, né? Igual a amplitude, o próprio desvio médio, super fácil da gente observar. O que eu chamo a atenção de vocês, se vocês perceberem, nada que hoje que a gente trabalhou, nada é difícil, né? O que a gente tem que ter o cuidado, e um cuidado na coleta dos dados e uma cuidado na hora de observar e trabalhar com esses dados, né? Essa amplitude, como eu falei com vocês, corresponde justamente à diferença entre os meus dados maiores, né? Imagina o meu maior valor encontrado e aquele menor valor encontrado. Eu vou fazer a diferença, ou seja, eu vou fazer o maior menos o menor. Então, aí eu tenho a amplitude, tá bom? Tem exemplos aqui para vocês, olhem só. Esse conjunto de dados A, quais são os dados que foram recolhidos? 4, 6, 4, 6, 5, 5. Né? E aqui o conjunto de dados B, 9, 1, 5, 5, 1, 9. Qual que é a amplitude? Você tem que pegar, olha, amplitude do conjunto A primeiro. Primeira, atenção, se eu estou falando do conjunto A, eu só vou trabalhar com os dados do conjunto A. Qual que é o maior número? Reparem, é o número 6. 6. Qual que é o menor número? O número 4. 4. Então, a amplitude aqui é o quê? 6 menos 4. A amplitude é 2. Eu até coloco isso aqui para vocês, né? Olha, aqui. Vem colocando bonitinho, ó. Detalhado para vocês, na verdade, acompanharem aí, né? O maior é 6, o menor é 4. No conjunto de dados B, o maior, olha, é 9 e o menor é o 1. Qual que vai ser a amplitude? 9 menos 1. Eu coloco aqui, ó. Tá? No conjunto A é o que a gente tinha feito, né? Ali inicialmente, que é o quê? 6 menos 4 é igual a 2. E no conjunto B, 9 menos 1, que é igual a 8, tá? Bem, isso daqui que é amplitude. Ou seja, difícil? Nada de difícil. Eu tenho que ter só o cuidado diante dos dados que foram dados. Quando é uma quantidade relativamente pequena de dados, fica obviamente mais fácil. E provavelmente o seu descuido tem chance menor de acontecer. Agora, quando eu tenho, às vezes, um conjunto maior de dados, você não pode negligenciar númerozinho nenhum que tiver ali. Porque se passar, né, às vezes você não conseguir identificar adequadamente, corretamente, o maior e o menor, por mais que seja fácil, né, às vezes a gente pode cair no erro. Então, esse cuidado, né? Então, aqui, observe que essa medida permite inferir que a variabilidade do conjunto de dados de B é maior do que a do A. Por quê? Lógico, olha, a amplitude, vou voltar aqui do início para vocês verem. Essas notas aqui, ó, ela teve uma variação muito maior do que a turma A. A turma A, ela foi mais homogênea, né? Teve a nota 4, nota 6, nota 4, nota 6, 5 e 5. A variação de nota aqui foi relativamente pequena, for 2, né, que é a amplitude, quando comparada com as notas da turma B. Olha só, a turma B, professora, mas na turma B eu tive 9, ótimo. Mas na turma B eu também tive quem tenha tirado 1. Então, foi muito mais discrepante. Eu tenho um indivíduo que quase fechou a prova, como eu tenho um indivíduo que quase zerou a prova. Então, a amplitude, a discrepância ali de notas, ela acaba tendo sido maior, né, na turma B.
Então, até para a gente perceber o tanto que eventualmente essa situação, né, o que eu posso concluir? Né? Às vezes eu tenho uma referência de dados, aí você fala, mas para que saber da amplitude? Ora, te dá uma noção, te dá para você perceber, diante daqueles dados que você recolheu, se existe, né, uma variação muito grande ou se os números estão conversando bem entre si, né? Aqui. E aí, né, só colocando aqui para vocês, depois fica lá só para vocês acompanharem e ver direitinho, né? Ela, né, dei exemplo aqui clássico, quando, né, se você se coloca aqui, ó, quando se trabalha com variáveis com grande estabilidade, né, como é o caso do exame, né, de fezes, que o indivíduo tem uma leitura às vezes muito discrepante, né? Existe às vezes uma leitura que você não encontra nada, existe eventualmente leituras que você encontra uma quantidade muito grande, né? Então é importante, é interessante a amplitude nesse sentido, porque ela consegue inclusive te mostrar, né, a variabilidade ali que existe às vezes dentro daquele teste, daquele exame que você está fazendo, tá? É interessante, inclusive, se a gente estivesse imaginando, por exemplo, dentro de uma pesquisa, né? Só ali acompanhando. Eu sei que aí, eventualmente, aqueles animaizinhos, eles foram infectados, eles estão positivos por exemplo, determinado parasita, tá? Agora, às vezes eu posso observar, eu posso colher material daquele animal e ter dia que tá zerado. Não é, isso inclusive nem seria, mas é porque o observador, não, afinal de contas, ele tá positivo, mas ele tá positivo há quanto tempo, né? De repente, existem períodos de intervalo de tempo ali que você não vai observar realmente ovos de forma alguma ali naquele material fecal. Aí, dependendo, passando do tempo, né, de infecção, possa ser que você comece a ter quantidade maior de ovos por grama de fezes. Então, você consegue fazer um histórico, você até consegue, de repente, falar assim, olha, esse tipo de infecção neste animal demora, por exemplo, tantos dias. Então, são análises que a gente consegue ter, essa análise por dados recolhidos, né? E você fazer referência, fazer inclusive conclusões em cima do que você obteve ali no seu experimento, né? Então, nesses casos, existe sim essa amplitude, essa variação, né? Oscila entre ter um teste negativo ou uma quantidade muito pequena de ovos, até de repente alcançar o auge, né, de infecção e de eliminação de ovos por grama de fezes. Então são coisas que a gente consegue traçar utilizando-se dessa ferramenta que é a bioestatística, tá? E é interessante, gente, que na hora que a gente fala assim, parece tão bobo, parece ser tudo tão fácil, mas na hora que a gente está ali dentro do laboratório, recolhendo, né, material, tendo ali nosso caderno, tudo anotadinho, tudo bem, tem hora que a gente fala assim, gente, você olha para aquilo dali e às vezes você não tem a noção de quantas conclusões, quantos resultados você possa ter em cima dos dados que você obteve ali no seu experimento, tá bom? Então, isso que é importante chamar a atenção. Então, até coloquei aqui para vocês verem isso, que é utilizado e que possa ser ali, né, analisado nesse sentido. Eu sei que a gente chegou aqui, só para a gente finalizar, tá? Só 2 minutinhos a mais. O desvio em relação à MED, né? Justamente que a gente comentou, afinal de contas, eu tenho a MED, eu posso ter o desvio, né? Valores que vão para mais ou para menos, né? Como que eu calculo esse desvio em relação à média? Que é o valor medido, né? Menos o valor da média calculada, tá? Dividido pela quantidade. O que nós temos aqui?
Ah, mas é que eu preciso de explicar, não vou explicar correndo para vocês não. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar esse como ponto final, e mesmo porque depois tem exercício, senão também a gente perde isso. Semana que vem, então, eu parto a partir desse slide, para a gente dar continuidade. Aí tem isso, tem até também arrumei um Kahoot, tá? Pra gente, para vocês treinarem algumas teorias que foram dadas também sobre o assunto aqui de hoje. Mas não vou apresentar nada correndo, não, e dar mais número, bobagem, tá bom? Alguém, alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Até então, tô tranquilo, Lu. Então, tá bom. Tranquilo. Ó, não deixem, como eu falei no início, tem o exercício, né? Justamente sobre isso que a gente tratou hoje, média, mediana e moda, que é para ser entregue, se não me engano, semana que vem, tá bom? Dia 29. Então, não deixem para a última hora, não aproveitem que hoje a gente mexeu muito com isso, façam logo, tá fresco na memória de vocês, façam e me enviem, tá bom? Não esqueçam e não deixa para a última hora, não. No mais, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês, bom descanso, tá? Não deixem de fazer desafio nota máxima, avaliar os EDs, tá combinado? E me mandam um print, por favor, não esqueçam não, tá certo? Fiquem com Deus, gente, bom descanso e boa noite. Boa noite, Luciene. Boa Tchau, noite. gente, tchau. Ah, Boa e uma noite, coisa, Lu. para semana que vem, caderno, lápis, calculadora, tem sempre aí à mão, tá bom? A atividade é para semana Tá que vem. bom. A atividade é para me encaminhar por e-mail até semana que vem, tá, Daniel? Ok, obrigado. Boa noite. Nada, beijo. Com Deus, bom descanso. Boa noite. Bem, obrigada. Tchau, gente. Peraí, qual Fiquem atividade com que tem que Deus. encaminhar? Oi, Gabriel. Qual atividade que tem que encaminhar por e-mail? É a atividade referente à fixação da unidade 3. Tá indicado. Deixa eu ver aqui, o Gabriel. Eu não sei de cor. Só um minutinho, tá? É porque para falar aonde que ela tá, se eu não olhar, eu tô perdido. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Não, é aqui na frente. Só um minutinho. Deixa eu ver. Tá projetado aqui para vocês? Olha. Vê se tá projetado, porque o meu celular saiu aqui. Também eu caí aqui da aula. Olhem só. Tá me vendo, Gabriel? Tá vendo? Ah, sim. Aqui, Entendi. ó. Tá sim. No encontro 10, aprimorando seus conhecimentos, tem um exercício de fixação da unidade 3. É para entregar até semana que vem, né, dia 29, encaminhar para o meu e-mail, tá certo? Vale 500 pontos. É referente ao que a gente aprendeu hoje. Certinho. Boa noite, viu? Boa noite, Gabriel. Juízo. Nha.